Fala galera, eu sou o Kaique, brasileiro, nordestino, e hoje eu estou aqui em Vladivostok, no extremo oriente da Rússia, para falar para vocês um pouco sobre morar na Rússia, estudar na Rússia ou qualquer outro assunto relacionado a isso. Bom, a inspiração desse vídeo foi tanto o título de um vídeo que eu vi de um canal, que eu estava fazendo uma live e aparecia um canal de um brasileiro agora em Kazan. Eu vou deixar na descrição, não vou dizer nome, não vou dizer nada, vou deixar vocês curiosos, mas é um canal novo com relação à Rússia. Eu achei muito bacana e eu acho legal incentivar essa galera que está fazendo conteúdo da Rússia, porque desmistifica e faz a gente compreender um pouco mais sobre esse país. Então, vai estar lá na descrição do meu canal, esse canal vai estar canal novo, e vocês vão ver, né, de um brasileiro que mora em Kazan, e eu não vejo canais em Kazan. Bom, inspirado nele, eu vi um título que ela vale a pena ainda morar na Rússia em 2024. E junto com esse tema também, algumas pessoas andam me perguntando: Kaique, por que que você foi para a Rússia? Como você parou aí? Como foi sua história aí? E várias perguntas do tipo, porque tem chegado gente nova no canal. Bom, com relação a valer a pena morar na Rússia em 2024, eu vou falar da minha experiência. Não vou me basear em outras pessoas, em dados, ou de qualquer coisa que eu vi na internet diferente, nem inclusive, nem no canal também que eu acabei de citar, né? O canal que eu citei foi só a referência do título. Eu salvei o vídeo para assistir, né? Conversei com o dono do canal na minha live, mas antes de ver, até para não poluir as minhas ideias no sentido de ouvir outras ideias e mesclar com o que eu penso e me influenciar, eu quero primeiro dar minha opinião antes de ter visto todo o conteúdo. E eu, por experiência própria, posso dizer que segue sendo bom estudar na Rússia, morar na Rússia em 2024. Muita coisa aconteceu. Quem conhece meu canal há mais tempo sabe que eu cheguei aqui em 2018. Eu peguei uma fase onde não tinha nem acontecido o Covid e nem a guerra com a Ucrânia. Então eu peguei simplesmente fatos assim históricos muito importantes no sentido de que marcaram a Rússia de alguma forma, e realmente muita coisa mudou, muita tensão aconteceu, muitas coisas foram ditas e eu vou até abordar mais. Eu coloquei uns tópicos aqui para a gente conversar melhor nesse assunto, mas eu posso resumir, se for importante resumir, se assim posso, não sei dizer se é importante resumir, que sim, segue valendo a pena morar na Rússia em 2024. Diferente do que se pensa, diferente de muitas coisas que as pessoas falam ou da ideia que as pessoas têm com relação à Rússia, é um país muito estável e é um país muito poderoso no cenário mundial. E é muito louco como existe a Rússia que nós que moramos aqui conhecemos e como existe a Rússia que o brasileiro conhece, né? Ouve, vê por causa das notícias que são veiculadas no Brasil. Deixando muito claro que a Rússia é um país que tem seus defeitos e qualidades, e eu acho que isso não é novidade, porque qualquer país tem defeitos e qualidades. Mas eu acho que na soma de defeitos, ponto, qualidades, as qualidades ainda superam. Eu não me arrependo, eu estou aqui há 6 anos e não me arrependo nem um pouco. Tenho um diploma, né? Eu me formei em Relações Internacionais e Política na Universidade do Extremo Oriente da Rússia, que é a universidade aqui em Vladivostok, na minha cidade. Bom, e agora o segundo tópico que eu anotei ali é o que mudou. O que mudou na Rússia, né? Lembrando que estamos falando do país mais sancionado do mundo. A Rússia, depois da guerra, tiveram várias sanções, países se recusando em comprar gás e várias sanções. Várias, são inúmeras, não dá para listar aqui agora assim. E isso realmente veio como um ponto de tensão, né? Porque quem entende um pouco de política, e agora eu vou dar a visão com relação às sanções e o meu ponto de vista com relação à sanção também, sabe que a sanção ela vem como uma ameaça, né? Não só uma ameaça, como uma tentativa de enfraquecer, quebrar um país. A gente tira, por exemplo, Cuba, fazer um ponto com Cuba, que muita gente fala assim, tá vendo Cuba? Cuba hoje é o que é,
Cuba está nessa situação que não tem produtos, que falta isso, falta aquilo, porque Cuba foi um país comunista, papapá, enfim. Lembrando que Cuba é o que é e tem as limitações que tem, porque Cuba é sancionada por causa dessa ideologia toda, capitalismo versus comunismo, ter sido contra os Estados Unidos, sendo uma ilha. Cuba, inclusive, é admirável, porque eu não sei como até hoje existe no mapa, vamos dizer assim, né? Tendo um inimigo tão grande, tão próximo. Então, as sanções, ela tem esse poder de minar um país, né? De acabar com não com os recursos dele, mas com o desenvolvimento dele. E é tanto que você viaja para Cuba, você vê, parece que Cuba parou no tempo. Isso devido às sanções. Não entra produto. Tô falando bem pobremente, assim, bem pobremente não, bem sem tantos argumentos para não dificultar o que eu quero explicar aqui. Então, as sanções depois da guerra e depois de tudo que aconteceu durante esse período, né? Eu vou botar logo assim, de quando eu cheguei aqui até hoje, fizeram com que viessem desafios dos quais o governo russo tenta ali administrar e bater de frente para estabilizar a questão da economia. Não estou falando ponto certo, errado, pró isso, pró aquilo, Rússia versus Ucrânia, não vou nem entrar nesse mérito e seguir com a linha do pensamento. Então, mudaram, sim, muitas coisas, mas para a gente que é brasileiro, ou estrangeiro em geral que veio morar, estudar aqui, não são tantas mudanças que são, como é que eu posso dizer para vocês? Mudanças significativas que prejudicou a vida das pessoas. A maioria das pessoas que saíram daqui e desistiram de estudar na Rússia foi muito mais por, como é que eu posso dizer? Foi muito mais por medo e por rumores e tá vendo muito noticiário, vendo muita coisa e acabou decidindo ir embora. Eu fui um dos que fiquei, entre vários outros. Inclusive já falei no meu canal que eu sempre tento olhar as coisas por uma ótica diferente daquela ótica que tá todo mundo ali naquele movimento de rebanho que chama, né? Vem as coisas e vem esse efeito manada. Rebanho não, manada, quis dizer. E no efeito manada, eu lembro que muita gente aqui ficou com medo. Houveram listas até, né, para ser repatriado não, acho que é repatriado chama, né? Mandar de volta, enfim, para a embaixada. Enfim, muito rolê que eu lembro que eu entrei em grupos brasileiros, saí de grupos brasileiros, vi a galera fazer muito alvoroço, vi a galera morar aqui, vi que tinha comida, água, produtos, tudo normal, e embora porque desistiu com medo e porque estava ouvindo muita coisa, e depois chegar, como é que estão as coisas aí? Eu vi no noticiário que está faltando isso, aquilo, sendo que a pessoa estava uma semana atrás aqui e voltou para o Brasil e estava pirando com os noticiários que estava vendo. Eu optei não assistir, eu optei não ler, eu optei pesquisar só aquilo que eu estava com vontade e eu queria pesquisar. Mas quando eu vi as matérias de jornais brasileiros, que é Ctrl+C, Ctrl+V, de matérias da Europa e dos Estados Unidos, eu resolvi ficar muito de fora disso por minha saúde mental. E me ajudou, porque eu segui aqui, não estourou um caos, como disseram que ia estourar, não aconteceu o que disseram que ia acontecer, e eu já sabia que ia ser assim, né? Eu morei 32 anos no Brasil, eu conheço como as coisas são, eu sei qual é a nossa mídia, eu sei qual é a influência tão forte que a gente tem, tanto do cinema até os jornais, então eu já estava bem tranquilo quanto a isso. Não foi algo que fiquei, ai meu Deus, vai ter o caso. E também cheguei aqui com 32 anos, um homem já para ter maturidade de ouvir as coisas e entender que nem tudo é como dizem. Bom, aí eu recebo uma outra pergunta, mas como eu posso ir para a Rússia? Qual visto? A condição de permanecer na Rússia por mais tempo? Eu posso ter nacionalidade? Vamos lá, cada coisa de uma vez. Você pode vir como turista, e como turista você tem o direito de ficar 90 dias no país sem precisar visto. Brasileiro não precisa de visto para passar até 90 dias na Rússia. Primeiro ponto. Segundo ponto, você pode vir com visto de estudante, onde você se matricula na universidade ou para fazer um curso superior ou para fazer um curso de russo, vem para o país
E aí você ganha um visto que ele fica sendo renovado aqui na universidade até o final do seu curso. Na faculdade preparatória de russo, você não tem direito de tentar, eu vou dizer cidadania, mas não é cidadania, a permanência legal no país, vou dizer assim, você não tem como aplicar para isso. Mas se você não faz um curso de russo, mas você faz um curso de medicina, um curso de nível superior, você pode dar entrada numa documentação chamada RVPO, que é onde você pode estender a sua estadia legal aqui. Por exemplo, a cada semestre, né? Acaba meio que sendo uma vez por ano, né? No meio do ano ali, você tem que renovar fazer seu registro, fazer alguns procedimentos para você continuar legal, né? E provar que você segue estudando. Mas quando você tira o RVPO, você, por exemplo, tem 2 anos de curso, então você não precisa, durante esse tempo todo, estar fazendo esse registro. Você já ganha essa permanência durante 2 anos no país, durante o tempo do seu curso. E esse RVPO é o primeiro passo para depois você tirar o RVP, onde você pode viver na Rússia, se eu não estou enganado, durante 5 anos. É 3 ou é 5 anos, agora eu não lembro. Lembrando que digo, então como é que eu tiro essa documentação? Tem vários meios, tem por investimento na Rússia, tem por compra de imóvel, tem por casamento, tem por vários, mas com relação a estudos, você tem que estar estudando um curso que não é curso de russo, é um curso de nível superior, né? Um bacharelado, um mestrado, sei lá, doutorado ou alguma coisa do tipo. Aí você consegue dar entrada nessa documentação. Ponto. Entendido? Entendido. Bom, aí outro tópico que eu coloquei é por que eu vim para a Rússia, né? Eu recebo muito essa pergunta. E resumidamente, no final do ano de 2011, eu conheci um paulista e daí conversei, troquei um papo, fui adicionar esse paulista no VK ou no Skype, porque na minha cabeça o e-mail dele ia ser a mesma coisa no Skype, tirando o @hotmail.com. Então eu peguei o nickname do e-mail dele e adicionei. E acredito eu que adicionei errado, ou realmente o nickname coincidiu que bateu em um russo de Smolensk. E um dia de madrugada esse russo entrou, a gente bateu um papo, fizemos não uma amizade, mas foi um papo muito bom. E a partir daí eu falei, caramba, Rússia, me abriu a cabeça para a Rússia de um jeito, porque eu não sabia nem o idioma, então eu copiei o que ele escreveu e joguei no Google Tradutor. E aí quando eu vi idioma russo, eu fiquei muito encantado, que só sabia que a Rússia era o maior país do mundo e que a Rússia era frio. E daí, a partir daí, comecei a me interessar pelo país, estudar e me apaixonei de primeira pelo humor do povo russo, pelo jeito do povo russo, pela forma que, dentro de muitas adversidades e histórico de guerras e de vidas e voltas e pipipipopopó, era um povo assim muito singular. Eu já tinha uma ideia de como era o europeu, de como era o latino, de como era o asiático, de como era o americano / estadunidense, mas eu não tinha muita ideia de como era o russo. E quando eu tive essa ideia, eu simplesmente me apaixonei pelo povo aqui e decidi traçar um caminho de falar sobre esse povo no meu canal. E tô até hoje aí conhecido como Amigo da Rússia, né? Por isso o nome Amigo da Rússia. Bom, e eu recebi uma pergunta ontem numa live que foi: como posso estudar na Rússia? Tipo, quais os meios? O que é que eu faço? Qual o caminho das pedras? E o caminho é o seguinte: você pode vir estudar na Rússia de modo pago, se inscrevendo numa universidade, digita na internet universidades russas. Eu vou deixar aqui um link de um site que você pode, por esse site, tanto localizar as universidades quanto se inscrever na bolsa no período que for de bolsas de estudo, que é o Education in Russian. Se não for isso, vai estar o link correto na descrição desse vídeo. Se eu ver um comentário, Kaique, qual foi o link que você falou? Eu não vou responder, porque eu já estou dizendo aqui, na descrição desse vídeo vai estar. E lá você localiza tanto as universidades, quanto você pode ficar por dentro de como se inscrever para a bolsa.
Caso não consiga e tenha dificuldade, tem o meu canal @partirrússia, que também vai estar na descrição, que é a minha assessoria. E tem o meu e-mail também, contato@partirrussia.com.br, que é o meu e-mail de trabalho da assessoria, para quem quer consulta ou contratar serviço. Não é o e-mail de tirar dúvidas por dúvidas, avisando, é meu e-mail de trabalho. Ponto. Seguindo agora. Então, você tem um método pago e você tem um método via bolsa. Ah, Kaique, eu não tenho dinheiro para pagar assessoria, quero fazer por conta própria. Vai no link que eu coloquei aqui ou digita no Google mesmo. Universidade tal em, sei lá, Universidade de Medicina em Kazan, um exemplo. Vai ver o nome da universidade, abre o site, vai ter e-mail, manda e-mail para a universidade e pergunta como faz ou olha as instruções. Ah, mas eu não falo nem inglês nem russo. Aí fica difícil, né? Aí vamos seguir o vídeo que eu vou dar dica também. É difícil, mas tem dicas também. Vamos lá. Segundo ponto, eu coloquei instabilidade, desinformação e pânico moral. Botei pânico moral, não sei porquê, mas o que é que eu quero falar com isso? No Brasil, há uma desinformação muito grande com relação à Rússia. As pessoas falam que é um país perigoso, as pessoas falam que como é que alguém vai morar lá e que a Rússia está num cenário ruim de guerra, que está faltando as coisas, que é perigoso, que tem brasileiro sendo mandado para a linha de frente de guerra, isso, aquilo, outro. Gente, é tudo conversa. Eu ouvi muito isso antes de vir para cá e eu tinha muito medo de vir para a Rússia, muito medo de vir. Eu ouvia com relação a, tipo, homofobia, a racismo, a misoginia, a muitas coisas que me fizeram ter medo do cenário e do clima social do país. Posso dizer que há problemas sociais, óbvio, aqui, e a Rússia é muito parecida com o Brasil nos anos 80, 70, 80, 90, com relação a essa questão de mais machismo, com relação à homofobia, com relação a algumas questões sociais. A diferença é que o russo não tem muito costume de estar se metendo na vida das pessoas. Então isso faz com que você, contanto que você venha para estudar ou viver aqui e você tem uma vida mais preservada e mais reservada, você tá de boa. Tá de boa. E é muito também com quem você anda, como você anda. Tem curiosidade? Segue meu canal aqui que vocês vão ouvir nos meus vídeos. Eu sempre estou falando sobre comportamento do pessoal aqui e vocês vão poder entender melhor. Mas posso dizer que é tranquilo. Eu conheço muitas pessoas pessoas que são pretas, LGBTs, que mais? Enfim, homens, mulheres que vivem aqui. Eu estou há 6 anos aqui. Então, quando você vem aqui com seu objetivo de viver sua vida, de entender a cultura, ver como as coisas funcionam, por isso eu recomendo assistir meu canal, você vive tranquilo, vive de boa aqui. Bom, outro ponto. Vantagens de morar e conhecer a Rússia. Gente, primeiro, a Rússia é o maior país do mundo. A Rússia começa na Europa e termina onde eu estou, na Ásia. Eu estou vizinho do Japão, banhado pelo mar do Japão. E um país que já foi a União Soviética, com acho que mais 13 repúblicas dentro, uma mescla de cultura, comida. A Rússia, eu costumo dizer que morar na Rússia é você meio que estar vivendo junto com a história, museus, arquitetura, é muito interessante, é muito bacana. E tem gente que fala, diz assim, Kaique, mas você mora na Europa. Eu tenho um amigo que sempre me diz isso, você está na Europa. Eu digo, não, eu estou na Ásia. Mas beleza, se eu tivesse um Moscou, eu estaria na Europa. E aí vem um ponto onde as pessoas não gostam, mas é verdade. A Europa e a Rússia são isso. Coisas completamente diferentes. Quando você começa a entender sobre a Rússia, e você vai até para um local mais aberto, como São Petersburgo e Moscou, que fica na parte europeia, você entende que Rússia é Rússia. Isso é muito louco.
que, embora geograficamente a Europa não tem nada a ver com a Europa, a cultura é diferente, o comportamento do povo é diferente, isso dá uma mágica diferente. Eu tive pouco tempo, mas tive 4 dias na Letônia, passei 3 meses na França, já passei 2 semanas na Alemanha, então eu experimentei um pouco da Europa e, inclusive, nesses países, quando você se encontra com russos ou vê russos na rua, o comportamento é diferente, o jeito é muito diferente. Você encontra mais vínculo entre Letônia, Alemanha e França do que Rússia. Isso é muito interessante. É algo que expande a nossa mente, que abre a gente a conhecer uma outra cultura que parece ser muito óbvia, mas não é. Bom, e para finalizar, conselhos para quem vai. Meu conselho para quem está vindo para aqui para a Rússia é: comece a ler sobre o país. Mas não é ler notícia de política, não é ler essas coisas. Ah, Kaique, mas política é importante. Se você gosta, leia, mas eu não recomendo. Eu recomendo você ler e entender a Rússia primeiro geograficamente. E tem uma matéria, quando eu era terceira série, que se chamava Estudos Sociais, né? Que é o estudo do desenvolvimento da sociedade de uma certa forma, onde dentro dos estudos sociais tinha geografia, um pouco de história, e várias coisas que meio que explicavam o humano, é o que eu quero dizer. Então comece a pesquisar, a entender sobre o comportamento do povo russo, sobre quem é o povo russo, sobre a geografia da Rússia, a história da Rússia, e depois pesquisa canais no YouTube, olha vídeos de time-lapse, que é aqueles vídeos onde filma só as ruas sem ninguém falando, dá uma olhada, olha, abre o Google Maps, começa vamos dizer que degustar esse conhecimento novo e vocês vão ver um país muito interessante. E o maior conselho de todos: comece a estudar russo. Não vou finalizar vendendo curso, não estou dando propaganda de nada, mas é um conselho que ele é crucial para você entender o país e para você ter uma boa adaptação assim que chegar aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Os links que eu comentei durante minhas falas eu vou deixar na descrição. Então, muito obrigado. Perguntas, façam aqui. Até o próximo vídeo. Da Zidane, que quer dizer até logo. Pacá, pacá. Tchau, tchau.